Olá, tudo bem? Eu sou o professor Lenilson Vidal, estou há mais de 15 anos atuando na educação básica e também no ensino superior. Leciono literatura, gramática, redação e estou aqui hoje para dar algumas dicas acerca da redação do Enem, que vai ser realizada no dia 5 de novembro. O Enem está chegando aí, então é importante que nós fiquemos atentos com os temas, com as regras e também que nós relembremos algumas dicas muito importantes. O Exame Nacional do Ensino Médio, no que se refere à produção textual, avalia 5 competências. A primeira é o domínio da norma culta, a segunda, a interpretação do tema e adequação à estrutura da dissertação argumentativa, a terceira competência diz respeito ao uso de repertórios pertinentes e se esses repertórios pertinentes aos temas estão sendo desdobrados, estão sendo desenvolvidos da maneira correta. A quarta competência avalia os elementos de coesão, se os parágrafos estão conectados, se os períodos que formam esses parágrafos estão conectados e tem elementos próprios para isso, como expressões nesse sentido, nessa conjuntura, nesse ínterim. Nós também temos as conjunções, embora, entretanto, todavia, logo, portanto. Então há alguns recursos para conectar as diferentes partes de um texto. É isso que nós chamamos de coesão. E a última competência, a quinta competência, avalia propostas de intervenção frente à problemática ou às problemáticas desenvolvidas no decorrer do texto. A gente deve lembrar que uma dissertação estilo Enem, para ser bem construída, ela deve ter 4 parágrafos. O primeiro parágrafo é o de introdução, no qual geralmente no primeiro momento o candidato, quando eu me refiro a candidato, é aquele que está pleiteando uma vaga no vestibular, ok? Então, quando o candidato vai fazer a introdução da dissertação argumentativa estilo Enem, ele deve no primeiro momento fazer uma contextualização. Coisa básica, 2 linhas aproximadamente. Ele vai citar um filme, uma série, um documentário, um fato histórico, algo que foi veiculado na mídia. Ele vai fazer essa contextualização. Obviamente que o que ele citar na contextualização tem que ter uma relação, tem que ter uma semelhança, tem que ter vamos dizer assim, uma abordagem relacionada ao tema que está ali sendo explícito na proposta de redação. Ele não pode citar qualquer contextualização, qualquer filme, qualquer documentário, qualquer novela aleatoriamente. Ele tem que escolher um repertório que esteja de acordo com o tema da redação. Então, em 2 linhas, ele sintetiza. Vou dar um exemplo. Na obra cinematográfica Fantástica Fábrica de Chocolates, o personagem Augustus, devido a uma compulsão alimentar por doces, torna-se obeso. A gente já fez uma contextualização rápida. Uma vez que a gente já fez a contextualização, agora o segundo momento da introdução vai ser relacionar essa contextualização com um tema. De maneira análoga, semelhantemente, aí vocês escolhem a expressão mais adequada. Eu vou escolher de maneira análoga. De maneira análoga à ficção, no contexto odierno brasileiro, constata-se que muitos indivíduos da referida faixa etária também são acometidos pela obesidade. Aí eu fiz uma relação da contextualização com o tema, que é a obesidade entre os jovens brasileiros. E o terceiro e último momento da introdução é onde eu vou colocar a minha tese. Eu vou expressar o meu posicionamento. Os jovens obesos retratados, por exemplo, em um filme, que são recorrentes também na sociedade brasileira, fora da ficção, isso também é recorrente. Por que esses jovens estão cada vez mais obesos? Aí na terceira e última parte da introdução eu vou dar um posicionamento, eu vou construir a minha tese. Isso está intimamente ligado ao sedentarismo e à má alimentação. Então repara que eu fiz uma introdução com três momentos. O primeiro momento é justamente a contextualização, que pode ser por meio de um filme, uma série, um documentário, uma novela, um anime. Depois eu relacionei essa contextualização com um tema, eu trouxe a problemática para a realidade da sociedade brasileira e depois, no terceiro e último momento da minha introdução, eu estou expressando ali as causas, vamos dizer assim, daquele problema ser recorrente. E no caso aí eu destaquei o sedentarismo e a má alimentação. Nos parágrafos de desenvolvimento, que no caso aí serão 2, após a introdução, eu terei que resgatar esses pontos que eu listei lá na minha tese.
Eu tenho que ter coerência entre as partes do meu texto. Coerência é uma relação lógica de sentido. Então eu vou no primeiro parágrafo de argumentação após a introdução falar do sedentarismo, que é muito comum entre os jovens brasileiros. Eu já não citei lá na introdução, então agora no primeiro de argumentação eu vou resgatar essa questão do sedentarismo, eu vou colocar dados, eu vou colocar exemplos veiculados na mídia, eu vou colocar falas de autoridade, médicos renomados que fazem estudos, que divulgam estudos científicos. É uma forma de comprovar aquilo que eu falei lá na minha introdução, de que o sedentarismo tem corroborado para que muitos jovens se tornem obesos. Então esse parágrafo de argumentação, o primeiro após a introdução, vai ser inteiramente acerca do sedentarismo. O meu segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro, considerando a introdução, obviamente, nós temos que falar da má alimentação. E aí entre os exemplos, fast food, entra também o alto teor calórico de alimentos que os jovens consomem no dia a dia, a questão também da facilidade de entrar em um aplicativo, de pedir um cachorro-quente, um hambúrguer, uma batata diferenciada, com muito sódio, com muita gordura, um bolo, um doce com alto teor de açúcar. Então eu posso trabalhar essa questão da má alimentação e mostrar que o sedentarismo e a má alimentação estão atrelados à questão do aumento de peso da população jovem no Brasil. E uma vez que eu fiz uma introdução onde eu expus o meu posicionamento, uma vez que eu fiz dois argumentos comprovando aquilo que eu expus lá na minha introdução, agora eu cheguei no quarto e último parágrafo da dissertação. No último parágrafo eu vou apresentar possíveis soluções, possíveis propostas de intervenção para a problemática ou para as problemáticas. Como o sedentarismo pode ser coibido, como a má alimentação pode ser coibida, como jovens podem praticar mais atividades físicas, como jovens podem se alimentar melhor. Então, o último parágrafo serve justamente para isso. E para a gente poder fazer uma boa dissertação, a gente deve ter conhecimentos linguísticos, gramaticais, nós devemos ter leitura, nós temos aí vários repertórios, muitos filmes, séries, documentários, obras literárias podem ser citadas no decorrer do texto dissertativo, argumentativo. Isso vai dar embasamento, isso vai dar suporte, isso vai dar sustentação às suas ideias. E é importante, a partir de agora, nessa reta final que antecede aí o Enem, que as leituras sejam realizadas. Vamos procurar repertórios socioculturais que têm respaldo nas diferentes áreas do conhecimento. Posso indicar para vocês algumas obras que tratam de questões sociais relacionadas à fome, à miséria, às discrepâncias sociais, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, como Capitães de Areia, de Jorge Amado, como a obra O 15, de Raquel de Queiroz, e muitas outras que vocês podem utilizar na dissertação argumentativa. A dissertação vai avaliar se você, aluno, tem condições, em um texto, de articular bem as ideias e de mostrar que você assimilou os diferentes conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento ali naquele texto. Então, por isso, citar sociólogos, filósofos, historiadores, autores literários, médicos renomados, cientistas que se destacaram em determinadas pesquisas, isso é demonstrar conhecimento global acerca de diferentes assuntos e você vai aplicar ali na sua redação. Tenho certeza que a partir do momento que você lê, que você praticar, que você organizar o seu texto nessa estrutura que eu acabei de destacar agora, obviamente de forma bem resumida, o sucesso no Enem está garantido. Prometo que vou fazer mais um vídeo falando um pouquinho mais acerca de repertórios, elementos de coesão, quais são os elementos próprios da conclusão, agente, ação, meio, efeito e detalhamento. Mas esse primeiro vídeo é apenas uma panorâmica para que você, que tem um pouquinho mais de dificuldade, possa ficar mais inteirado dos assuntos. Desejo a vocês bons estudos.